Olá, sou Cláudia Fumi, estou aqui com você no XP para resolvermos esta questão de linguagens. A gente olha para o texto, cadê a coragem, né? Mas calma, o comando vai dizer para a gente o que a gente vai localizar aqui, fica muito mais fácil. Quer ver? Nós temos assim, da leitura do texto depreende-se que, olha, isso aqui é um comando que vai indicar para a gente. Olhe para o texto e me diga o que é lá no texto que indica uma possibilidade de a gente chegar a uma percepção, tá? É assim que a gente vai se comportar. E nós vamos encontrar aqui uma estrutura bem simples que é o sujeito, o patrimônio linguístico brasileiro e um verbo de ligação aqui. O patrimônio linguístico brasileiro é o quê? Então, a gente vai precisar aqui entender que eu vou procurar a caracterização do patrimônio linguístico brasileiro aqui no texto. Vamos conhecer o texto? Lá em cima, a historiografia do país demonstra que foi necessário considerável esforço do colonizador português em impor sua língua pátria em um território tão extenso. Tá. Lemos e entendemos que o português veio para o Brasil, façam de conta que aqui tem um Brasil, e que ele trouxe lá no barquinho dele, né? Ele trouxe a língua e que foi meio difícil ele colocar nesse território todo a língua dele. É só o que está escrito aqui. Trata-se de um fenômeno político e cultural relevante o fato de, na atualidade, a língua portuguesa ser a língua oficial. Ah, então espera aí um pouquinho, ó. A língua portuguesa é a língua oficial, por quê? Isso é uma questão política e cultural, tá? Então, quando a gente diz, olha, aqui a gente tinha o indígena, o africano e o português. Então, a escolha pela língua oficial aqui é uma questão política e uma questão cultural. Já entendemos essa informação, a gente guarda aqui. Próximo trechinho. E plenamente inteligível de norte a sul do país, apesar das especificidades da grande diversidade dos chamados sotaques regionais. Então, calma aí. Língua oficial, plenamente inteligível, de norte a sul do país. De norte a sul, ela é inteligível, ou seja, ela é compreensível, apesar das especificidades que você já conhece. Ah, aqui a gente chama disso e lá em outro lugar chama daquilo. Né? Os exemplos clássicos de aipim, mandioca e macaxeira, por exemplo. Tá? E aí nós temos aqui, esse empreendimento relacionado à imposição da língua portuguesa foi adotado como uma das estratégias de dominação. Claro, se eu quero dominar, então eu torno a minha oficial. Tá? É isso que a gente está vendo aqui nesse trechinho. Ocupação e demarcação das fronteiras do território nacional, sucessivamente. Então, foi para dominar, ocupar e demarcar. Em praticamente todos os períodos e regimes políticos, da colônia ao império, da república ao Estado Novo e daí em diante. Bom, esse trecho aqui, esse parágrafo, está bem claro aqui para a gente, quando a gente entende que a língua portuguesa se tornou oficial. Por quê? Porque foi uma questão política, né, uma questão cultural também, de dominação, ocupação e demarcação das fronteiras. Fechamos esse parágrafo, a gente vai para o segundo e já começa assim, ó. Tomemos como exemplo o Iengatu, uma língua baseada no tupi antigo e que foi fruto do encontro, muitas vezes belicoso e violento, entre o colonizador e as populações indígenas da costa brasileira e de grande parte da Amazônia. É uma frase extensa, a gente vai ler com cuidado. Já entendemos que a gente tem aqui um exemplo. O exemplo é o Iengatu, e aqui tem a caracterização dele. Língua baseada no tupi antigo e que foi fruto do encontro, muitas vezes belicoso e violento, entre o colonizador e as populações indígenas. Então, essa língua, o Iengatu, na relação entre os indígenas e os colonizadores, foi aí um vínculo, vamos dizer, entre as duas, mais belicoso e violento, tá? Foi a língua geral de comunicação no período colonial, até ser banida pelo Marquês de Pombal. Então, veja, o Iengatu era uma língua geral e foi banida, caindo em pleno processo de desuso e decadência a partir de então.
Por isso que a gente diz aqui que foi dominação. O exemplo da dominação está aqui, ó, tá? Foram falantes de Anhanguatu que nominaram uma infinidade de lugares, paisagens, acidentes geográficos, rios e até cidades. Então, aqui nós sabemos que muitos dos nossos municípios podem ter nomes associados ao Anhanguatu, por exemplo. Atualmente, resta um pequeno contingente de falantes dessa língua no extremo norte do país. É utilizada como língua franca em regiões como Alto Rio Negro, sendo inclusive fator de afirmação étnica de grupos indígenas que perderam sua língua original, como os barés, arapaços, baniuas e uerequenas. Aqui nós falamos sobre o Anhanguatu, praticamente no parágrafo inteiro, né? Como ele foi banido, como ele foi usado, como a gente tem influência e como ele está sendo usado hoje. Então, o que a gente sabe? Que possivelmente o nosso comando já vai nos direcionar, porque a gente conhece o conteúdo do texto. Falamos aqui sobre a dominação do português e falamos sobre como o Anhanguatu entra aqui na história do Brasil. Voltamos agora para o comando para reforçar o que a gente quer procurar. O patrimônio linguístico brasileiro nós não vamos encontrar aqui, mas nós vamos depreender. Esse é o nosso cuidado. Então, o patrimônio linguístico é constituído por processos históricos e sociais de dominação e violência. Bom, dominação a gente entrevê aqui no primeiro parágrafo e violência a gente entrevê aqui no segundo parágrafo. Aparentemente, a nossa resposta, desde que as outras estejam erradas. E a letra B diz: o patrimônio linguístico brasileiro é decorrente da tentativa de fusão não, a gente tentou dominar. Então, a letra B não tem depreensão. Letra C, começando sempre pelo comando. O patrimônio linguístico brasileiro é exemplificativo da miscigenação étnica da sociedade nacional. Miscigenação não, banimento, dominação. Letra C está errada. Voltando para o comando para ler a letra D, o patrimônio linguístico brasileiro é caracterizado pela diversidade de sotaques e regionalismos. Não, a gente não tem esse foco aqui. O nosso patrimônio linguístico, realmente, nós temos uma diversidade de sotaques e regionalismos, mas isso não se depreende do texto. Não é a partir dessa leitura do texto que eu vou chegar a isso aqui. Pode ser pela minha bagagem, pela minha memória, e às vezes a gente marca, porque a gente teve muita aula sobre sotaques e regionalismo, mas isso é verdade, mas não foi depreendido da leitura do texto. Por isso que a letra D, por mais verdade que seja, não é o nosso gabarito. Letra E. O patrimônio linguístico brasileiro é resultado de sucessivas ações de expansão territorial. Ele não está associado a sucessivas ações de expansão, mas a dominação e a banimento. Letra E também não condiz, e aí a gente reforça que a letra A, que traz a dominação e a violência, são depreensões daquilo que a gente leu no primeiro e no segundo parágrafos. Marcamos a letra A e vamos direto para a próxima questão. Já estou esperando você aqui no XP.